Palmeiras considera pagar uma bolada pelo Danilo. E tem também aí jogador de Copa do Mundo oferecido para o Palmeiras e John Arias. O Fluminense desistiu da contratação de John Arias. Ele é o novo reforço do Palmeiras. É só assinatura. Palmeiras e John Arias estão só pela assinatura para ele ser o novo reforço do Verdão. Vamos falar de todas essas notícias e, por incrível que pareça, só notícia boa. Então já chega mais, deixa o teu like aí por gentileza. Você que já conhece o nosso trabalho, já nos conhece, chega mais. Vamos junto, você está aqui com a gente em todo o vídeo e hoje só notícia boa. Você que não nos conhece, muito prazer, eu sou Bruno Ramos, esse cara aqui do meu lado é o Erlan Dias e todo santo dia tem vídeos sobre Palmeiras, futebol, resenha, feito de maneira muito leve, com muito entretenimento, né? Feito de maneira leve mesmo para você aí se sentir uma resenha de futebol. Se você curtir, fica até o final do vídeo, né? Primeiro de tudo. Fica até o final do vídeo, aí sim, se você gostar, você deixa o seu like, se inscreve no canal, faz o pacote inteiro aí e seja um novo membro do canal aqui. Fechado, meu amigo? Vamos começar do começo e vamos falar de John Arias, que ninguém aguenta mais a novela John Arias. O caso de John Arias tá melhor que o tal do Stranger Things lá, hein, Orla? Você que gosta aí, ó. O caso de John Arias tá perto do fim. Virou uma novela de mercado, né? Daquelas que não acaba só em sim ou não, acaba em quanto custa de verdade, tem um monte de porém aí no contrato dele. E quem aguenta a pancada? Palmeiras e Fluminense estavam cabeça a cabeça aí disputando o jogador. O Palmeiras já começou a troca de e-mails com o Wolverhampton para documentação e vai selar a negociação agora. Isso é um sinal importante, porque quando entra nessa fase burocrática, cara, não é mais especulação, não é mais o diz que me disse, agora é processo de transferência andando. E a proposta está na mesa, 25 milhões de euros pelo jogador, e junto disso o Palmeiras oferece um contrato de 4 anos pelo Arias, tá? Todos os detalhes aqui para vocês. E o pulo do gato é o seguinte, não são só 25 milhões. Quando você joga esse valor numa transferência internacional, entra a questão dos custos, tem o imposto, que deve ser aí, né, em média, 18% em cima do valor da transação, então já façam as contas. Tem a comissão do empresário, é importante pagar o empresário, hein, Botafogo? Intermediação, tem luvas para o jogador, tem o custo do salário também para convencer o cara a voltar, e aqui entra o trunfo do Palmeiras. O Palmeiras vai pagar um grande salário para o John Arias, tá? O Arias teria na mesa aí pouco mais de 2,5 milhões por mês, é o que se especula, tá? É o que se especula. 2,5 milhões por mês. É algo como R$1 milhão a mais do que ele recebia no Fluminense e também aí acima do que ele vinha ganhando nessa fase, tá? Então o Palmeiras não só tá comprando o jogador, tá comprando a decisão do jogador e o Fluminense. O Fluminense tem um detalhe pesado aqui, tem a cláusula de transferência, né? Se o Arias voltasse para o Brasil, o Fluminense poderia tentar cobrir a proposta, só que o Fluminense jogou uma oferta abaixo. O Fluminense foi para o Arias com 20 milhões de euros. E aí o Wolverhampton recusou. O Fluminense não cobriu a proposta. O Fluminense jogou 20 milhões de euros e o Wolverhampton recusou. Então, nesse caso, o Arias não poderia fazer nada, né? Então, essa era a questão. O Arias teria que recusar a proposta do Palmeiras e fazer ali um jogo duro para fechar com o Fluminense. E tem mais, para manter o Arias nesse cenário também, o Fluminense teria que entrar num modelo de operação ali que até ia ficar meio absurda para eles, que seria ali os valores adicionais para você compensar isso, que é o custo total do pacote, imposto, todas essas coisas, né? Não é só igualar, né? Você teria que igualar e o Fluminense tentou jogar menos para tentar contar aí com o sentimento do Arias. Por isso, internamente, o movimento do Fluminense foi frear essa negociação, o Fluminense desistiu do Arias e fazer outra negociação grande, que é a do Denis Boanga, né? O atacante que o Fluminense está de olho, e para entender o quanto ele precisa gastar no Denis para não perder isso no John Arias. Então eles vão em outro reforço, vão em outro jogador. O Palmeiras está acelerando no papel, já tem tudo acertado com o Arias e agora é a assinatura. O Fluminense fez a proposta menor, mas não cobriu a proposta pelo jogador, portanto, caminho livre. John Arias é o novo reforço do Palmeiras, mas falta oficial e falta anunciar, né? Ou seja, falta o principal. Tem gente que vai falar, eu só acredito quando assinar, e eu te entendo, faz sentido. A gente já viu aí nos últimos anos o quanto é importante a assinatura, né? Especialmente ali para um negócio desse tamanho. Mas muito se falou aí sobre o Fluminense, essa questão do John Arias, e claro, o torcedor ele cobra mesmo, porque eu já falei, o Arias realmente
erra ali na coletiva, né, de falar que voltaria pro Fluminense. Todo jogador que fala isso, a gente sabe como é complicado, porque você nunca sabe realmente o que pode acontecer depois. Vi muito torcedor do Fluminense, digamos, conformado com a situação. Aí eu já vi uns caras que já começam a queimar, né? Falar que o cara é mercenário, isso, aquilo, mas enfim, faz parte do jogo de futebol. E hoje o Palmeiras tem poder financeiro para isso, né? Para investir pesado assim. Errou, né? Bastante nas últimas temporadas, tentando ser um pouquinho mais assertivo. E o Arias não tem segredo, né, cara? É famoso chegar e jogar mesmo. Não sei como vai estar a questão física, porque ele tá ao contrário, né? Tá no meio da temporada lá, enquanto a gente tá iniciando aqui, ele já tá no meio. Inclusive, isso pode ser bom, né? Para ele já chegar voando, né, no Brasil. E, mano, muito provavelmente a gente tá falando de um titular absoluto aí. Não imagino ele no banco do Palmeiras hoje, contando que ele jogaria talvez no lugar do Maurício. O Maurício tá fazendo até um bom começo de temporada aí, mas diga, o Maurício também pode jogar. Dá até para variar os dois, dá para jogar junto também, não seria nada impossível, mas eu realmente não consigo imaginar o Arias no banco do Palmeiras. Então, se tá contratando o titular, você vai hoje em dia pagar caro mesmo. Cara que já é firmado aqui, né? Tipo, não é um cara que você tem dúvida que vai dar certo. O cara que já deu certo, que é como é o caso do Marlon Freitas também. Ó, e se engana, inclusive, quem acha que o Arias é armador de jogo, viu? O Arias, ele é prioritariamente um ponta direito. Então, isso talvez pode ser até um movimento do Palmeiras aí, se precavendo para uma venda do Alan. Porque você lembra do gol que o Alan fez ontem, né? De onde que sai aquele gol dele de fora da área? Ele tá na direita, ele puxa pro meio e faz um golaço. Então, comecem a pensar já nessa possibilidade do Alan ser negociado, é uma coisa que faz sentido. Tem muita gente, às vezes, pensando o Arias como um meio armador. O Arias, ele joga nos três lados ali que nos interessa, né? Ele joga na ponta esquerda, ele joga meio ofensivo e joga na ponta direita, que foi onde ele teve mais destaque também no Fluminense. Ele pode fazer essas três funções, mas prioritariamente ele é um cara de ponta direita. Então vamos ver aí como chegaria o Arias para jogar no Palmeiras. Os caras estão falando que vai jogar lateral aí já, zagueiro. Os caras que estão falando que vai voltar para marcar, vai ter que subir a montanha aí, o senhor John Arias, né? Mas enfim, ele está hoje prioritariamente como um ponta direita, assim que ele se destacou no Fluminense. Que inclusive, se alguém acompanha os Wolves aí, puder passar um panorama pra gente, que eu vi ele fazendo uns gols atacando pelo meio nos Wolves. Eu preciso olhar como ele tá jogando nos Wolves, né? Mas prioritariamente é lado direito aí, podem esperar o Arias. Enfim, deixa a sua opinião. O que você acha a respeito dessa contratação, dos valores? Os valores são altos, tem gente falando que é alto. Qual que é a sua opinião a respeito dos valores? Cara, num mundo de Paquetá custa 42 e Gerson custa 30, eu não acho um absurdo uns 25 milhões de euros no Arias, né? Realidade, não tem como. A parte financeira do futebol ela é absurda mesmo, porque, como eu falei, né? A gente fala que às vezes não, a gente fala na grande maioria das vezes que de valores que a gente nunca vai ver na vida, que é valor muito alto mesmo, mas movimenta muito, né? A gente sabe o quanto o clube tem de retorno, o quanto movimenta a economia do clube, de tudo que gira em torno ali, né? A gente sabe. Eu sempre fico meio. Eu me sinto sempre um menino do interior, como eu sou, de fato. Toda vez que vai em show, vai em jogo, eu sempre fico maravilhado. Falo, mano, olha o que movimenta. Um jogo, tipo, 90 minutos, olha tudo que movimenta em volta, né? Então o valor é absurdo, mas movimenta muito dinheiro também, movimenta geração de play e tal. A gente sabe como que o futebol é. E é isso que faz parte mesmo, você pagar isso no jogador. E é aquilo que a gente fala. Se o cara der retorno, velho, a gente não vai nem lembrar do quanto ele custou. Tem muito jogador que passou pelo Palmeiras aí que deu retorno que a gente nem lembra. Agora tem jogador ruim que você lembra até o centavo que o cara custou, porque realmente não valeu a pena. É isso aí. E, senhores, vamos falar agora de jogador oferecido ao Palmeiras e tem também o Palmeiras considerando pagar um valor à vista pelo Danilo, hein? Pelo Danilo lá no Botafogo. Essa novela ainda não acabou, mas tem o jogador oferecido ao Palmeiras. E agora, rapidinho aqui para vocês, isso aqui é útil de verdade para a sua vida real. Você já pensou em resolver o seu IPVA, suas multas, o seu licenciamento, sem ficar preso aí em site, travando, fila, todas essas questões? O Gringo é o super app do motorista e você consegue parcelar IPVA,
multa e licenciamento em até 12 vezes no cartão e ainda emitir o seu CRLV direto pelo aplicativo, tá? E o ponto principal, é um aplicativo feito para simplificar, sem gambiarra e sem dor de cabeça. Então, ó, baixa o app do Gringo aqui agora, tem um QR Code aqui embaixo que eu tô apontando aqui, ó, baixa agora o app ou você vai no link da descrição aqui desse vídeo ou no link dos comentários. Chega lá e baixa o app do Gringo que você pode agilizar o seu IPVA, porque começo de ano, vocês sabem que é porrada o negócio, vem escola das crianças, vem isso, vem aquilo, tu quer ir pra praia, tu quer ir pra lá, tu quer ir pra cá, IPVA, IPTU, vem tudo de uma vez. Então, não marca bobeira, você pode parcelar tudo isso em 12 vezes e ficar com o caixa tranquilo pro resto do ano, porque até o brasileiro se organizar aí, vai uns mesinhos, né? Uns mesezinhos. Então, nada mais justo você parcelar, jogar isso para frente e conseguir se organizar com calma. E o Gringo tá aí para te ajudar. Fechado, senhores? Ó, parcela o seu IPVA, a sua multa, o seu licenciamento em até 12 vezes no cartão e ainda pode emitir a sua CRLV direto pelo app do Gringo. Tamo junto, Gringo. Gringo, o amigo do motorista. Agora vamos falar de jogador oferecido ao Palmeiras. Vamos falar do Fred, o Fred que foi oferecido aí. Vamos para a história aqui um pouquinho diferente. Aqui não é aquela compra bombástica à la John Arias, mas aqui é oportunidade de mercado, tá? Ou cilada, dependendo do preço. O Fred, volante, lembra dele da Copa? Aqui que subiu, que não era para subir? Ele foi oferecido ao Palmeiras. E o Palmeiras gostou do nome. O Palmeiras avalia internamente, mas colocou uma condição aí que muda tudo. Só entra no negócio se ele ficar livre no mercado, ou seja, sem pagar transferência. Aquela, eu não quero pagar não. É tipo isso. E por que isso? Porque o Palmeiras está escolhendo onde gastar essa bala. Se você está colocando caminhão de grana num Arias, você não vai querer queimar uma grana muito mais alta numa operação paralela, né? Do lado do clube dele, o Fenerbahçe, existe pressa. O time turco quer negociar o Fred porque precisa abrir uma vaga de estrangeiro para trazer um atacante. E a janela dele está fechando agora. Tá tipo últimos capítulos, sabe? Só que tem um obstáculo aí um pouco chato, que o Fred tem contrato de 1 ano e meio ainda com o Fenerbahçe. E ele só aceita rescindir se ele receber os salários restantes do contrato. Então aqui, qual que é o grande porém? O clube quer liberar rápido, o Palmeiras quer de graça se o jogador quer sair, mas sem abrir mão de 1 centavo. Isso aqui costuma terminar de 2 jeitos, né? Ou o clube paga a bolada ali para rescisão, e aí ele fica livre, ou ninguém cede e o cara fica onde tá, porque contrato é contrato e é o famoso sentar no contrato, né? Essa é a expressão sentar no contrato. E aí talvez no futuro eles negociem. E tem prazo, isso tende a se resolver em dias, tá? Porque a janela curta, ela não espera. E se pintar no Palmeiras, o discurso aqui você sabe, né? Um jogador experiente, jogou no Manchester United também, tem intensidade, jogou Copa, tem rodagem. Se não pintar também, não vale fazer uma loucura financeira ali em rescisão, quando a sua prioridade talvez esteja até em outro lugar, né? Enfim, qual que é a sua opinião a respeito, cara? E dos amigos que nos ouvem aqui? E aí, nesse caso, é oferecido, né? Diferente do Arias ou do próprio Danilo, que o Palmeiras realmente vai atrás, né? Tem esse interesse inicial e tenta de algum jeito tirar o cara. Quando o cara é oferecido, o clube fica mais confortável, né? Tá bom, se o cara for bem avaliado ali internamente, a gente pode fazer o negócio, mas né, também facilita aí pra gente. E o Fred é um caso curioso que acontece toda a Copa, né? Toda a Copa que o Brasil perde sempre acaba pintando um vilão, sim, e nessa daí da Croácia ficou muito marcado em ser ele, né? Mas eu confesso que eu nunca acompanhei muito ele, só na seleção. Seleção assisti, eu não gostava muito dele na seleção, né? Sendo bem sincero aqui, porém muita gente falava assim, pô, o cara em clube ele desempenha muito bem, né? Nos clubes que ele passou ele sempre foi titular absoluto, por isso que ele era convocado, porque ele estava sempre jogando muito. Então tem essa questão da gente que às vezes não acompanha a carreira do cara e vê só em seleção, às vezes tem uma má impressão e, pô, grandes jogadores aí já foram isso também, né? De jogar bem em clube e não ir muito bem na seleção. Alguns raros aí ao contrário, né? Como o Rames Rodrigues, que é o Pelé na Colômbia e não joga mais em nenhum lugar, impressionante, né? Então o Fred é meio que ao contrário disso. Eu nunca gostei muito dele na seleção, mas eu sempre via muito quem acompanhava elogiando. Agora tem uma parada que você me perguntou ontem que pode entrar nisso, né?
do Danilo, da quantidade de volantes. Eu acho que o Danilo dá para trabalhar com esse negócio de quantidade de volantes porque ele tem facilidade de ocupar vários espaços no meio-campo. Eu não sei se é o caso do Fred, né? Por isso que eu não sei se ele pode ser igual o Danilo, tava jogando quase de 10 lá no Botafogo, e se precisar de 5 ele joga também. Já não sei se é o caso do Fred isso. E lembrando ontem, né, o Danilo, ele fez um gol de dentro da área. Fez um gol de dentro da área, ele tá meio 8, meio 10, ele tá numa posição muito coringa ali no Dois, né, Botafogo. foi dentro da área. Ou foi um de voleio, não Exatamente. sei se você viu que... Não Só vi que o outro, desviou. eu vi só o primeiro. A bola desvia, assim, mas assim, ele tava ali na marca do pênalti, cruzamento, ele vira um voleio, daí desvia no zagueiro do Grêmio e encobre o Everton, assim, então os 2 gols ali de dentro da área mesmo. Volante dando voleio dentro da área. Você acha que a moral do menino tá pouca? Enfim, deixa nos comentários aí se você tivesse que escolher hoje, dentro das condições, né? Lembrando que o Palmeiras teria que pagar muito mais alto no Danilo. Você escolheria o Fred ou o Danilo? Fred, experiência em Copa, né? Todas essas questões, Europa. E o Danilo, aquele cometa, né? Aquele raio promissor que você não sabe até onde ele pode parar. Deixa aí nos comentários. E vamos falar sobre Danilo agora. Vamos atualizar vocês que o Palmeiras sim considera pagar mais pelo Danilo. Pode fazer outra proposta. Palmeiras quer, o Botafogo resiste, mas o dinheiro aqui é a questão. O Danilo é aquele tipo de história que não é só futebol, né? É futebol, é bastidor, é guerra política. O Palmeiras quer o Danilo e já teve conversa sobre os valores. A primeira que circulou ali, nós trouxemos ontem para vocês, foi de 8 milhões de euros por 50% dos direitos. O Botafogo recusou. E aí a pedida do Botafogo agora está em outra prateleira, que o Botafogo pagou 20 milhões de euros para liberar o Danilo. Só que o Palmeiras está enxergando pagar alto, pagar um valor alto, e um valor fixo, né? E à vista. Pagar alto, valor fixo e à vista. Porque tem clube que faz jogo duro ali no discurso, ali para ganhar torcedor, né? Mas na hora que você chega com dinheiro na hora ali, à vista, o tom ele muda. E por que isso faz sentido para o Botafogo? Porque existe um histórico recente ali de tensão financeira no bastidor do Botafogo. O Botafogo tem atraso de direito de imagem por meses, atraso em depósito e rotina trabalhista, tem risco de judicialização ali em determinado momento e um ambiente absurdo ali de insegurança com planejamento de elenco. E além disso, tem a parte da política jurídica ali da SAF. Rolou uma situação de tentativa de movimentação ali envolvendo a transferência de atletas e isso gerou até um atrito ali, porque mexeu com quem manda dentro do clube. Agora, o que pesa a favor do Botafogo para segurar o Danilo? Primeiro, ele é titular absoluto e é jogador ali de intensidade do time. O principal jogador do time hoje, ele e o Montoro, né? E o projeto esportivo dele, é claro, ele voltou para o Brasil mirando Copa do Mundo, querendo visibilidade e sequência. Esse é o projeto do Danilo. E depois ele sonha em voltar para a Europa, mas o time do staff dele, depois da Copa, a gente vê alguma coisa para tentar a Europa. Depois da Copa a gente volta a pensar em Europa, né? Primeiro Copa. E o que pesa a favor do Palmeiras? Identificação. Danilo é cria, conhece o clube, sabe aí o peso que é vestir uma camisa do Palmeiras e o Palmeiras oferece o que o jogador precisa para uma Copa do Mundo. Tem vitrine, tem pressão, tem jogo grande, tem título, tem rotina. Botafogo foi para Libertadores? Me corrija se eu estiver errado. Foi para pré-Libertadores. Foi para pré-Libertadores, então. Aí tem esse risco ainda. Mas aqui, é onde o papo fica mais reto. O Botafogo, pro Botafogo, né, vender por menos do que pagou para eles dão um sinal errado pro mercado. E pro Palmeiras, pagar a pedida cheia é até pesado, né? Ainda mais porque o mercado vai inflacionar, já está inflacionado, né, dá para se dizer. E do outro lado do Botafogo você vai perceber o desespero. Esse é o sinal que o Botafogo vai passar para o mercado e para os torcedores. Então aqui o ponto central é, se o Palmeiras vier com dinheiro à vista, vira uma proposta que provavelmente o Botafogo pode não recusar, tá? Pode deixar passar. Mesmo com o discurso público ali dos caras negando, do Testor falando que não, pode ter a vontade do Danilo, dos empresários do Danilo, que nós trouxemos ontem que os empresários do Danilo reclamaram dos direitos atrasados publicamente, né? Das comissões atrasadas publicamente. Porque no futebol, meu amigo, esse não tem nada, né? Muitas vezes é nem o cara que fala, se vazou, não vai. Né? Esse negócio aí, você já viu que não é assim, né? Sendo que vaza toda a negociação, né? A gente tá... Acho que a gente mudou um pouquinho o perfil do canal, tem talvez 1 ano e meio, né? Talvez 2 anos aí. Toda a negociação vazou, só Felipe Anderson que não. Então, assim, boa parte do que vazou aconteceu, boa parte do que vazou era verdade, né? Até porque se vaza, né? Porque tem alguma história aí.
Se não tem, sei lá, uma negociação, tem sempre talvez um empresário tentando dar uma forçada, tem alguma coisa acontecendo. No caso do Danilo, tem todo esse clima que pode pesar, porque o Botafogo, numa condição, se tivesse tudo certo com a SAF, se o Textor não tivesse feito cagada, o Botafogo estaria numa condição muito tranquila, né? De ter o jogador, de estar pagando tudo certinho, de só se desfazer com uma proposta muito boa. E aí você conseguiria talvez repor, você conseguiria fazer várias coisas ali com o dinheiro. No caso hoje, além deles estarem nessa situação complicada com o Danilo, eles ainda não se livraram do transfer ban. Então hoje, se eles perdem o jogador, eles, por enquanto, pelo menos, não tem como repor. Né? E se eles saírem do transfer ban, a gente já está no dia 5 de fevereiro, eles vão ter muito pouco tempo também para repor. Então é uma situação complicada para eles, que ao mesmo tempo que eles precisam de dinheiro, eles também não podem perder um jogador, né? Especialmente na importância dele. E eu não sei não, né? Até tava comentando antes aqui no off, sei não, se o Botafogo perder o Danilo hoje, o que não pode acontecer com eles na temporada aí. Não sei até se não brigar lá embaixo, que o time ainda tem algumas peças interessantes. Mas saiu todo mundo, né? Você viu o time que a gente enfrentou lá no Mundial, próprio Igor Jesus, o Luiz Henrique já era um absurdo, teve o Almada que tinha saído, mas aí eu acho que ainda tem um time muito bom, viu? Tem o Arthur Cabral, Barbosa, você tem o Montoro, tem um time muito bom ainda, não? Mas eu digo da importância do Danilo ali atual, né? Pelo que a gente tem visto. Mas enfim, a situação do Botafogo é complicado, né? E o Palmeiras tem que aproveitar isso mesmo, já aproveita para tirar o Marlon Freitas. E se tiver como tirar o Danilo também, tira. Se tiver o Barbosa e o Montoro, também iria nos dois também. Mas enfim, você pararia no John Arias? O que você pensaria de reforço aí? Comenta aí pra gente. E você, Alex, você iria? Tem mais algum nome no mercado que você gosta? Algum cara que você iria para fechar? Tem alguém que você acha que dá para fechar esse elenco? Eu acho que o Palmeiras deve fazer um esforço ali no Nino, porque a gente viu, né? A gente brincou, mas é verdade que o Murilo jogou bem ontem porque o nome do Nino ganhou força. É só vocês lembrarem quando o Vitor Roque chega. O Flaco Lopes ele já melhora quando o Vitor Roque chega. Aí depois eles melhoram juntos, mas o Flaco ele já começa a melhorar com a chegada do Vitor, porque movimenta o elenco, deixa mais qualificado. Você vai pegar um treino, você pega até mesmo o treinamento ali, você vai pegar o treinamento, você vai cada vez mais, quem que você enfrenta ali é forte, né? Aí você vai chegar num jogo, às vezes, com o adversário é inferior, tipo assim, no treino você tem mais dificuldade do que no jogo, porque seu elenco já é muito bom. Então esse lance de qualificar elenco, eu imagino o Nino como titular, mas de qualquer forma já movimenta, né? Então acho que seria uma boa. E claro, a gente pensa também em atacantes, como a gente já falou, não tem reserva muito para Flaco e Vitor Roque, né? A gente tem essa dificuldade aí no elenco, mas não sei, quero não queimar a língua, mas pode ser que o Sousa ajude essa temporada, não de ser titular, mas pelo menos de entrar e ajudar um pouco. Aí você já acaba ganhando reforço dentro do elenco também. Né? É isso, senhores. O que vocês pensam a respeito? Muita informação para vocês aqui. Trouxemos, falamos de John Arias, né? A questão da negociação. Cara, você chegou até aqui, deixa o like por gentileza, tá? Muito importante pra gente. 3 informações muito boas aqui. Tem também o Fred oferecido ao Palmeiras e o Danilo. Palmeiras cogitando pagar um valor aí à vista pelo Danilo, que pode facilitar o Botafogo a fazer a liberação. O que você pensa desses 3 reforços aí? Agora sim, né? Se vier uns reforcinhos, dá para ficar mais calmo, não dá não? Estão mais calmos. E já vem de oriundo de time carioca pra gente reforçar o sotaque da Leila. Hein? Exatamente, aí dá para dar uma acalmada, né, rapaziada? Enfim, é isso. Valeu, um abração para vocês. Deixa o like no vídeo aí, viu? E se inscreve no canal se você não é inscrito. Valeu, um abração para vocês. Tamo junto.